Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui e nesse vídeo eu vou te falar sobre um assunto que é uma pedra no sapato para muita gente, que é a migração de Windows para o macOS. Se esse conteúdo te ajudar, eu já te peço um favor, deixa teu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Muita gente, muitos conhecidos meus e inscritos aqui no canal me falam demais sobre um problema que é extremamente comum de acontecer, que é quando você migra, né, quando você utiliza o Windows por muitos anos e tenta migrar para o macOS, que é o sistema da Apple. E não é incomum de a gente ver que as pessoas têm dificuldades de se adaptar ao macOS e muita gente acaba, inclusive, desistindo de fazer essa migração e voltando para o Windows. E eu entendo totalmente. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que recentemente eu migrei para o MacBook, eu utilizo o MacBook Air M1 no meu dia a dia, sendo que eu fui usuário de Windows por mais de 20 anos. Então, para mim foi extremamente difícil no início, mas eu consegui me adaptar e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você consegue se adaptar melhor e mais rápido ao sistema da Apple, ao macOS, para que você faça essa transição de uma maneira muito suave. Dica número 1. No início, tenta usar os mesmos aplicativos que tu usava no Windows em suas versões para o Mac. Bom, vamos lá, não é segredo para ninguém que a Apple tem sua própria forma, né? Seu próprio modo de fazer seus aplicativos, criar o seu design de sistema. Assim que você começa a utilizar o macOS, é natural que você sinta uma certa dificuldade para se acostumar a fazer as coisas, porque você vai estar acostumado, obviamente, a usar o Windows. Então, assim, para a tua mudança ser o menos traumática possível, a minha dica é: tenta pegar os mesmos aplicativos do Windows para você utilizar no Mac. Quais são esses aplicativos? Olha, basicamente os apps que você utiliza no dia a dia. Por exemplo, Chrome. Você utilizava Chrome no Windows, tenta usar o Chrome para o Mac. Se você utilizava o Word, Excel, PowerPoint, ou seja, o Office 365, no Windows, tenta pegar as versões desses aplicativos para o Mac. E se você, por exemplo, utilizava algum editor de vídeos, tipo um Adobe Premiere Pro, no Windows, tenta pegar a versão do Premiere também para o Mac. É bem verdade que no Mac você tem softwares, você tem aplicativos que substituem praticamente todos esses aplicativos de Windows. Por exemplo, o Pages substitui o Word, o Numbers substitui o Excel e o Keynote substitui o PowerPoint. Já para edição de vídeos, o Final Cut Pro substitui, por exemplo, o Premiere. Eu não vou te falar aqui se é melhor você utilizar as versões dos aplicativos para Apple ou não. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero te falar é que é o seguinte: quando tu migra de sistema no início, quanto mais fácil for para ti, melhor para tu se adaptar. Então, se você migrar para o macOS e já quiser utilizar todos os softwares da Apple, você vai ter que aprender muita coisa ao mesmo tempo e a chance de você se frustrar vai ser maior. Então é por isso que, pelo menos no início, a minha dica é: tenta pegar os mesmos softwares que você utilizava no Windows, no Mac. Então, Chrome, né, que é uma coisa que você vai usar diariamente, você já está acostumado a abrir aba, fechar aba, usar esse navegador da melhor forma possível. Tenta usar ele no Mac ao invés de você ir para o Safari, porque no Safari você vai ter que aprender a fazer coisas diferentes. Então a curva de aprendizagem vai ser maior. A mesma coisa para o Word, Excel, PowerPoint. Então, a dica que eu te dou é essa. Se você, por exemplo, tem a assinatura do Office 365, com a mesma assinatura você consegue utilizar no Windows, no Mac, em qualquer dispositivo. Então assim que você pegar seu Mac, vai lá, coloca o teu e-mail lá da Microsoft, do Office 365 e baixa os aplicativos para o Mac. Porque a diferença que você vai sentir no uso do dia a dia nesses aplicativos vai ser muito pequena. Então isso tende a te fazer se acostumar mais com o sistema da Apple. Porque assim, você tem que lembrar que mesmo você utilizando Chrome, Windows, Word, Excel, no Mac, você ainda vai ter que aprender coisas sobre o sistema em si. Você vai ter que aprender o que é o Finder, você vai ter que aprender a usar aquela dockzinha do Mac, tem um monte de coisinha que você vai ter que aprender no sistema novo. Então, se você, pelo menos no início, utilizar esses softwares que são iguais ao que você já utilizava no Windows, vai te ajudar a focar mais em outras coisas de sistema e depois você pode ir testando os softwares da Apple com calma. No meu caso, o que foi que eu fiz? Eu usava o Premiere no meu desktop aqui, que é o Windows. Quando eu migrei para o MacBook,
eu poderia ter ido para o Final Cut Pro, que é um editor de vídeos que funciona 1000 vezes melhor em Mac do que o Premiere. Óbvio, né? Já que ele é o Final Cut ele é todo otimizado para Mac. Só que eu não queria reaprender a utilizar um outro software de edição do zero. E eu queria, na verdade eu quero, né? Eu gosto de usar o mesmo software em diversos equipamentos. Então se um dia eu quiser, por exemplo, editar aqui no Windows, eu vou usar o Premiere. Se eu quiser editar no MacBook, eu vou usar o Premiere. Então no meu caso, eu permaneci com o Premiere mesmo no MacBook. Eu sei que ele não é tão perfeito quanto o Final Cut em questão de otimização, mas por uma questão de facilidade de uso, eu fiz isso. A mesma coisa com o navegador. Eu poderia ter ido para o Safari, que é o melhor navegador possível, mais rápido, para Mac. A gente sabe que o Chrome consome mais memória, não sei o que, mas eu precisava ter um navegador que fosse fácil de usar e que eu tivesse acostumado. Então foi por isso que eu fui para o Chrome. Então isso no início me ajudou muito a me acostumar com o sistema, né, com o macOS. Então assim, resumo da ópera, eu não estou te dizendo aqui para você tentar imitar o Windows no macOS. Não é essa a questão. Só que o quanto você conseguir utilizar de softwares do dia a dia, de trabalho, de produtividade no início, que seja igual, que a usabilidade seja parecida com o que você tinha no Windows, melhor vai ser para ti porque você vai se frustrar menos. Você vai ter menos coisas novas para aprender no início e aí a sua aprendizagem no macOS, no novo sistema, ela vai acontecendo de forma gradual. Dica número 2, tira um tempo para aprender comandos de teclado. Bom, se você trabalha, estuda, edita vídeo, faz alguma coisa na frente do computador, do notebook, você sabe que os comandos de teclado, eles te salvam muito tempo. No Windows, por exemplo, a tecla com o símbolozinho do Windows, ela é um atalho onde você consegue abrir várias coisas criando uma combinação dela com outras teclas. O Windows mais S, por exemplo, abre o explorador de pastas. O Windows mais D, por exemplo, mostra a área de trabalho. E aí outros comandos também que você já sabe. Ctrl P para imprimir, Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar e por aí vai. Já no Mac, quando você partir para o Mac, você vai se embananar um pouco no início porque os comandos não são 100% iguais aos comandos do Windows. Então é bom você tirar um tempinho para você aprender a fazer os comandos no Mac. Primeiro de tudo, a tecla coringa do macOS é a tecla Command. É ela que é a tecla que seria mais ou menos assimilada à tecla Windows. Então, com a tecla Command é que você vai fazer a grande maioria dos comandos. Por exemplo, para copiar você vai fazer Command mais C. Para colar você vai fazer Command mais V. Para buscar qualquer coisa no macOS você vai fazer Command mais barra de espaço. Isso vai abrir o software de busca do macOS que chama-se Spotlight. Então com Command mais espaço você pode procurar qualquer coisa. Para fechar um aplicativo você aperta Command mais Q. E para tirar print screen, por exemplo, você faz Command mais Shift mais o numeral 3. E por aí vai. Então, resumo, é importante, é interessante, é muito bom que você tire um tempo para estudar, né, para entender como é que faz os comandos no Mac, porque no dia a dia isso vai fazer total diferença na produtividade. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre comandos de Mac para te ajudar. Dica número 3. Ao invés de você sair procurando arquivos ou qualquer outra coisa no teu Mac, usa o Spotlight. O Spotlight é o mecanismo de busca do macOS e o legal é que você pode digitar qualquer coisa que ele faz uma busca completa no sistema. Então, por exemplo, se você quiser buscar um arquivo, não precisa abrir o Finder, né, que é o explorador de arquivos do Mac. Basta você apertar Command mais barra de espaço, vai abrir o Spotlight, você digita, por exemplo, o nome do arquivo que você quer e o macOS vai procurar em todos os diretórios. Então é muito mais rápido você utilizar o Spotlight para poder fazer buscas, né, de arquivos, de documentos, de qualquer coisa que você queira dentro do sistema do macOS, do que você sair caçando aquilo dentro dos seus diretórios. Além disso, se você pesquisar, por exemplo, sistema, som, preferências, configurações, dentro do Spotlight, ele vai te mostrar as principais configurações referentes àquilo que você pesquisou. Então, muita coisa que está escondido dentro das configurações do Mac, basta você colocar lá dentro da busca que ele já vai achar rapidinho, automaticamente para você. Próxima dica. Tenha paciência. Essa dica é até um pouco esquisita de te falar, mas é a verdade. Quando você faz uma migração de sistema,
É natural que o início seja difícil, seja um pouco complicado e você tem que ter paciência porque com o tempo, gradualmente, você vai se acostumando com o novo sistema. A Apple ela tem uma forma própria de fazer os sistemas dela. Então, algumas coisas que ela pensa, né, o design da Apple é diferente do design do Windows. Algumas coisas simples que a Apple faz, ela faz de forma diferente. Então, por exemplo, o xizinho para você fechar um arquivo no Mac, ele é do lado esquerdo, no Windows é do lado direito. Algumas coisas assim muito convencionais, muito simples, elas são feitas de forma diferente na Apple. Então, no macOS, para você realmente pegar a manha do sistema, você vai ter que começar a aprender a pensar como a Apple faz as coisas dela. E aí, com o tempo, você vai perceber que muitas coisas realmente é muito melhor, é muito mais fácil de usar no macOS. Mas para isso vai levar realmente um certo tempo até você ir pegando a manha. Existe realmente uma curva de aprendizagem e a ideia é que no início essa curva de aprendizagem não seja tão alta, que é para não te frustrar, para não fazer desistir de ir para o macOS, mas que você vá pegando a manha durante o tempo, né? Durante o uso no dia a dia do sistema. Então, tem muitas coisas dentro do macOS que são diferentes, né? Por exemplo, você não tem tanto aqueles arquivos na área de trabalho, né? Porque você tem aquela dockzinha embaixo onde você vai ter os aplicativos. Então, você vai aprender a usar a dock ao invés de ficar colocando as coisas na área de trabalho, que é uma forma de fazer muito convencional do Windows, né? É uma outra forma de organização, de produtividade. Para você baixar programas, você vai aprender a baixar na App Store do próprio macOS, que é um pouco diferente de como você faz hoje no Windows, que você baixa normalmente um exe, enfim, clica para instalar. As coisas são um pouco diferentes. E aí você tem que ter paciência para ir entendendo como é que isso funciona no macOS. O que eu te falo é que a grande maioria das coisas para você fazer no Mac não é tão complicado. A grande vantagem é que a Apple ela tenta facilitar, simplificar as coisas para você. Então não é que seja um sistema difícil, complicado. É um sistema diferente, é um sistema onde o design dos aplicativos, as formas de você fazer as coisas são diferentes do Windows. Então eu não vou aqui mentir para você e dizer que é fácil no início, não é. Eu, né, que usei o Windows durante mais de 20 anos, senti realmente um baque inicial, assim, algumas coisas são diferentes, mas se você tiver força de vontade, né, se você tiver realmente um pouco de paciência no início para ir se adaptando ao sistema, eu tenho certeza que com pouco tempo você vai realmente gostar muito do macOS. Eu realmente hoje uso o macOS tranquilamente, um sistema muito bom. Não vou dizer aqui que ele é mil maravilhas, que é 100% melhor que o Windows. Eu acho que cada qual tem seus pontos fortes e pontos fracos, mas de fato o macOS é um sistema fantástico, muito bom realmente, desde que você saiba ir aprendendo a utilizar ele aos poucos durante o tempo. Então era isso que eu tinha para te falar. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para ti. Se você for fazer a migração realmente, se você estiver saindo de Windows para macOS, eu te desejo uma boa sorte. Tenha calma no início, que realmente o início é bem complicado, mas com o tempo você vai pegar a manha e você vai gostar demais do sistema, eu te garanto, beleza? Então é isso que eu tinha para te falar. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa teu like para ajudar a gente a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.